Olha, temas como desconforto psicológico, ansiedade, depressão ganharam forças depois que atletas de alto rendimento tornaram público problemas de saúde mental nas Olimpíadas de Tóquio. O caso que mais chamou a atenção foi o da ginasta Simone Biles, que mesmo sendo favorita em diversas modalidades, desistiu de competir várias vezes. A gente vai falar sobre o diagnóstico e a prevenção com o especialista em psicologia do esporte, Hélio Benito de Matos Lima. Bom dia, Hélio. Seja muito bem-vindo Bom ao nosso dia, programa. obrigado. Seja bem-vindo a todos também. Então, Estaremos aqui falando um pouquinho sobre essa referência, porque o esporte faz parte da nossa rotina diária, né? exatamente. Eu queria que você começasse explicando para a gente, contando para quem está em casa o seguinte: quando se trata de atletas, é uma profissão, sim, que exige muito equilíbrio emocional, não é verdade? Exatamente. Lembrando que o esporte ele faz parte do nosso cotidiano e ele está em várias referências, né? Eu digo que o esporte ele faz parte da nossa referência educacional, ele é um esporte para reabilitação, né? Atividade física. Todo mundo hoje tem essa vertente de pensar na atividade física, né? Mas quando falamos em atletas, estamos falando em alta performance ou alto rendimento. E aí decorre o quê? A necessidade de tempo. Por isso que a gente fala no esporte profissional hoje. E aí você imagina, estamos falando de algo que o indivíduo toma como ideal na sua vida. É algo que ele assume como um ponto central da sua vida, um esportista. E é interessante que a gente está falando em Olimpíadas, né? A gente fala em ciclo olímpico. Desculpa aí, pessoal. Ciclo olímpico. Então, imaginamos que o atleta ele se prepara 4 anos num ciclo para chegar no momento do ápice, que é as Olimpíadas, e aí trazer todo o seu alto rendimento. Mas imagina como é que é essa preparação. Então ele decorre mesmo de uma necessidade física, necessidade psicológica, que é muito grande. Muitos atletas chegam no momento e aí que precisa atingir seu ápice físico, né? E o psicológico, ele de uma certa forma, ele não ajuda. E é engraçado que a gente não pensava nisso há muito tempo, né? Então a gente pensava que o esporte era só praticar, você tinha uma atividade, você tinha uma capacidade, uma habilidade, e a partir dali você conseguia resultados. E hoje entendemos que, como todas as esferas, o aspecto psicológico ele é muito importante. O equilíbrio mental, o equilíbrio emocional, e a gente fala numa reeducação psicológica, nessa perspectiva de buscar a alta performance. Todos nós precisamos, sim. E aí veio. Aí nós temos aí o grande assunto do momento é da Simone Biles, né? Sobre ela desistir. Pensa no imaginário nosso, uma pessoa de alto rendimento que consegue perfeitamente cumprir todas as suas todos os seus exercícios de forma íntegra, de forma perfeita, e chega numa Olimpíada onde todo mundo está em volta e ela fala assim: não, eu prefiro ter uma integridade mental, psicológica, mais preocupada com a minha questão mental do que propriamente atingir a minha alta performance. Tá certo. E a gente percebe, né, que no caso dos atletas existe uma pressão que é muito grande. Eu queria que você explicasse um pouco melhor para a gente como funciona, então, esse tratamento aí dentro da psicologia do esporte. Faz toda a diferença, né, para o resultado final ali. Com certeza. Lembrando que o atleta, ele trabalha o aspecto técnico, físico, tático e também trabalhamos o aspecto mental, né, que é o psicológico. Então, por muito tempo se pensava que o psicológico era ali fazer uma palestra motivacional. Aí eu até brinco com os meus atletas. Qualquer pessoa faz uma palestra motivacional. O fato é de você acompanhar dia a dia, entender e compreender qual é o efeito daquela atividade para o indivíduo.
Então ele está ali fazendo toda a sua preparação e compreender que a atividade ela passa de uma situação prazerosa por uma necessidade, porque eu preciso atingir meu alto rendimento. Então o psicólogo, ele de forma metodológica, sistemática, ele vai fazer esse acompanhamento, tanto para potencializar a atividade física, a capacidade física, como ele buscar o equilíbrio emocional, né? Nós estamos falando da ginástica olímpica em especial, e é interessante que, imagina, um atleta ficar numa trave que tem poucos centímetros. Imagina ele se preparar em cima dessa trave. Quantos acidentes, quantas lesões ele leva. E aí, o aspecto psicológico ele entra para tentar o quê? Suprir, controlar e também o quê? Potencializar essas nuances do treinamento. Então, uma atleta dessa de alto rendimento, ela no mínimo treina por dia 8 horas. Isso eu falo porque a atividade física, técnica e tática, né? Há desenvolvimento de habilidades. E o psicólogo, então, ele faz esse link. Traz o atleta consigo para equilibrar, de fato, o aspecto psicológico, questão de ansiedade, a questão de perda de rendimento, mas também ele ajuda na equação do movimento. E é interessante que essa atividade ela é feita a partir de quê? De estratégias que um psicólogo do esporte tem, nos instrumentais, que ajudam no treino mental, no treino de habilidade mental, na capacidade de poder desenvolver a sua capacidade motora. E aí nós fazemos todo esse acompanhamento. Não é um acompanhamento de um dia, de uma vez por semana, é um acompanhamento sistemático, buscando sim as referências dele dentro da atividade, entrevistando os seus técnicos e a própria comissão técnica para saber como é que está o andamento dela, para ver se o aspecto psicológico também está interferindo no seu treinamento, na sua habilidade. Tá certo, Hélio. Ainda usando esse exemplo, né, o exemplo da ginasta norte-americana, ela fez avaliações diariamente, todos os dias então, ela passava por uma avaliação de um especialista para saber se ela voltaria a competir então. Os responsáveis ali, a equipe, mencionou que isso era importante até para evitar lesões. Disseram que se ela entrasse, né, ali para competir com o psicológico abalado de alguma forma, ela teria um risco muito grande de sofrer alguma lesão física. Existe então essa relação? Fala um pouco para a gente sobre isso. Existe sim. Até porque você imagina uma atleta dar um salto no seu próprio eixo do corpo numa trave de 8 centímetros. E aí ali ela pode fazer um movimento errado, não preciso, e lesionar a coluna, né? Bater a cabeça. Pensa dando aquele salto carpado que todo mundo conhece agora, né? Todo mundo conhece a palavra carpado. Imagina no solo. E ali provocar um acidente maior. Lógico, lesões todos os atletas têm. Não só em função da ginástica artística, né? Mas em todos os esportes de alto rendimento. Então eu preciso ter o cuidado, né, junto com a comissão técnica, para que isso não se potencialize de forma a gerar uma lesão muito maior ou muito mais grave. E aí você faz essa referência, ou não vou usar a palavra referência não, mas você traz referências psicológicas delas e apresenta para a equipe, ela não está segura com seus movimentos, ela não está se sentindo precisa. E aí você imagina ela, atleta, que tem toda a sua equipe, tem todo o seu grupo ali, né, de profissionais, ela se sente pressionada sim a executar. Poxa, eu passei 4 anos me preparando, consegui me qualificar para estar nas Olimpíadas. E aí é uma decisão conjunta. Não é simplesmente técnica, mas é toda a tática, técnica, psicológica.
Eu acredito que ela tenha passado por todo esse crivo, ter sentado com a sua comissão técnica e chegado a definir que ela não competiria mais nas Olimpíadas. Isso é importante, né, Hélio? A gente identificar a nossa própria limitação. No caso desse exemplo que a gente está usando hoje aqui, o da Simone, mas a gente sabe que isso acontece muitas vezes, ela identificou que ela não estaria bem, que ela não poderia competir, apesar de eu ter certeza a vontade de ser muito grande, né? Com certeza ela queria ter competido em todas as modalidades para a qual foi qualificada, foi classificada, né? Mas é importante a gente ter esse cuidado com a gente mesmo. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco quais são as principais doenças que acometem os esportistas, os atletas. A ansiedade é a mais presente nos atletas. Os transtornos de ansiedade, elas são muito presentes, né? Em função do que da exaustão de exercícios, de treinamentos, exercícios repetitivos. E aí você imagina, eu me preparo numa situação que eu não tenha presença de público, né? Lembrando que a pessoa está lá no seu centro de treinamento, é um ambiente diferente do ambiente competitivo. E aí a ansiedade, a gente tem que buscar o controle da ansiedade. Hoje nós temos um problema relacionado ao transtorno de humor muito presente, porque antes a gente não identificava nos nossos atletas depressão, transtorno bipolar. E aí, a depressão hoje, ela se ocasiona porque ela se acomete muito na atividade de alto rendimento. Porque o atleta ele tem um ápice, né? Um ápice físico. Ele tem um ápice, ele chega a um nível, mas esse nível não é para sempre, não é para toda a vida, vamos dizer assim, né? E ele começa a se declinar, a ter perdas de alto rendimento. E isso ocasiona tanto a ansiedade como a depressão. E é interessante que nessa perspectiva, a gente pode trazer isso para a vida da gente também, né? A gente está falando de atleta, de um profissional, nós temos o nosso ápice profissional, nós chegamos a um nível. E como é que nós sabemos lidar com isso quando a gente percebe que o nosso rendimento profissional ele está caindo? Então o atleta é muito rápido, né? Nós tínhamos, tirando hoje que a gente tem um treinamento muito mais sistemático, físico, tático, técnico, que prolonga mais o tempo de vida de um atleta. Vou falar esse termo, parece estranho, mas quando a gente fala em alto rendimento é isso, né? Então, em todos os esportes você tem um tempo, e é pequeno esse tempo, em referência à sua vida, né? Então, as ansiedades, eles aparecem, os transtornos de ansiedades, eles são muito comuns a partir desse momento que o indivíduo compreende que ele não está mais no nível que ele alcançou, que ele atingiu. E como é que você vai saber lidar isso com ele? Então, a Simone Biles, acredito eu, estou aqui, né, fazendo uma avaliação de longe, ela percebeu também que ela não atingiria o nível que ela teve há 4 anos atrás. Como também não podemos esquecer que a gente está tendo um novo normal, né? Então, os atletas estão, sim, tendo problemas de ansiedade até em função da pandemia. Quem a gente não acumula. E como nós podemos perceber, quem não está passando por isso hoje? Esse novo normal, essa nova adaptação. E o risco que a gente corre é de que haja um efeito bola de neve, né? Um problema acaba acarretando em outros e essa situação vai se agravando cada vez mais. É fundamental, então, a gente falar em prevenção nesse momento, né, Hélio? Exatamente. O que fazer, então, para não dar brecha à chegada da depressão, da ansiedade, não só dos esportistas, né, mas de todos nós? Eu acredito que a prevenção é você identificar possíveis situações do seu cotidiano que não esteja dentro daquilo que você considera como normal.
de normalidade, porque cada um estabelece uma normalidade. E aí, você saber conduzir essa normalidade de uma maneira que essas situações que estão fora, elas possam ser equilibradas. Então, perceber que alterei alguns padrões, por exemplo, que são nossos do dia a dia, sono, apetite, questão social, de estar no meio de pessoas, o afastamento social, a questão de você perceber que certos prazeres para você já não te antes você tinha, agora já não te estabelece mais prazer para você, você abrir o alerta. E é interessante, Wilker, que nós precisamos de uma rede de apoio. E essa rede de apoio começa com a família, acho que é principalmente a gente quebrar esse tabu e eu vou falar do senso comum, né? Que depressão, ansiedade são frescuras, falta de Deus. A Deus está presente sim com o depressivo, com quem tem transtorno de ansiedade. Nós entendermos que aquilo é um problema. E a partir dali, você gerar o apoio necessário. E a partir daí, se aquilo agrava, se aquilo atrapalha a sua vida, se aquilo está atrapalhando o seu decorrer do dia a dia, da sua vida, procurar os profissionais que são especialistas da área, o psiquiatra, o psicólogo. E a partir daí, você sistematizar tratamentos que ajudam a você controlar, a se reeducar psicologicamente e emocionalmente. Né? É interessante que é um tabu ainda, viu, Wilker? Que a gente precisa quebrar. Pensa, Simone Biles, voltando ao esporte, né? Ela falar que ela prefere cuidar da saúde mental é um alerta para todos nós, qualquer pessoa, né? Que não esteja no Olimpo do esporte, mas a gente perceber que nós também podemos estar. Você pode estar aí na sua casa hoje com dificuldades para se estabelecer dentro das suas atividades diárias e você está protelando, não, amanhã eu procuro um médico, amanhã eu procuro um especialista, e aí chega um ponto que você se afunda mesmo, vou usar esse termo, se afundar naquele transtorno. Então é preciso a gente ter sempre esse alerta. Os pais com seus filhos, observar, apesar que a gente tem hoje uma correria danada do dia a dia, de querer trabalhar, correr, mas dá uma brechinha, tenta ver no seu filho, né? Os filhos observar os seus pais quando chegam à fase de senescência, de senilidade, chegar à fase de idoso, também a gente precisa estar observando. Acho que a grande sacada é a gente observar. A gente ter empatia de estar no lugar do outro. O diagnóstico, né? né? Exatamente. E aí é observar. E aí atrás do diagnóstico. Diagnosticar se de fato aquilo é um transtorno ou não. O diagnóstico, então, buscar ajuda é fundamental, né? Começando ali pela exatamente. Família e a família também ficando de olho sempre. E depois que esse problema, que essa doença é identificada, o que fazer? Para muitas pessoas, a atividade física, inclusive, é uma aliada, né, no tratamento da depressão. Como que funciona isso? De que forma a gente deve buscar essa ajuda? É interessante que, a grosso modo, falamos do psiquiatra e do psicólogo, né? Mas acredito que você buscar o sagrado é importante. Se você acredita, você tem fé, busque também, dentro da sua fé, daquilo que para você é sagrado, você buscar esse equilíbrio também. Pedir ajuda mesmo. A atividade física, ele entra como reabilitação, porque, na verdade, ele traz uma vertente diferente para a vida do indivíduo, né? Você sai da sua rotina e vai para uma nova perspectiva. E ali, através da atividade física, você está se socializando, você está lidando com outras pessoas. Complicado falar disso num período de pandemia, né? Mas tudo bem. Nós acreditamos que logo, logo nós estamos saindo desse processo. Então, como é que eu vou lidar nesse novo normal, né? A atividade, ele entra como
uma maneira prazerosa, diferente da alta performance, que é o profissional. Mas ela é prazerosa, é um momento de você extravasar, de você trazer para você algo que é diferente, compreender, se ver, se enxergar. Eu acredito que você, Wilker, como eu, nós fazemos atividades físicas, né? Praticamos exercícios físicos que são importantes para entendermos quem somos também, né? Até que momento eu posso ir, até que momento eu posso estar. E ali eu perceber que as outras pessoas também têm as mesmas dificuldades, os mesmos anseios. E aí eu começo a estabelecer uma rede de apoio. O psicólogo, o psiquiatra, na parte clínica, né? Ali no seu consultório, lógico, ele vai estar ali 1 ou 2 vezes por semana, até de 15 em 15 dias. Mas é compreender como é que eu faço isso no meu dia a dia. Como é que eu vou trazer aquilo que eu trabalho na psicoterapia, por exemplo, para a minha reabilitação emocional no meu dia a dia. Então, feito o diagnóstico, procura profissionais. E a atividade física hoje é essencial para que você se restabeleça, você se ressignifique dentro daquilo que é patológico, vamos dizer assim, que é a depressão, ansiedade e outros transtornos. Tá certo. Hélio Benito de Matos Lima, muito obrigado, viu, pela conversa. Acho que a gente poderia ficar falando sobre esse assunto aqui por horas ainda, porque é importante. Sim. A gente sabe que influencia muito na vida de várias pessoas, de indivíduos e também de famílias, né? Porque quando a gente tem uma pessoa com algum problema de depressão, de ansiedade, isso acaba impactando a todos que estão à volta. Mas o nosso tempo, por enquanto, acabou. Até uma próxima oportunidade, viu? Opa! Estamos à disposição. Muito obrigado. Paz e bem.